Esses últimos dias eu tenho falado sobre consciência. Eu venho refletindo sobre isso, como eu poderia trazer mais exemplos ou explicar de uma forma mais clara para a gente esse assunto. Não sei porque ontem eu me lembrei de uma história. Um amigo me contou que ele tinha um amigo aqui na Irlanda, mas não na Irlanda do Norte, na Irlanda República, que ele costumava morar dentro do carro. Ele veio para cá para trabalhar, ele trabalhava com delivery. E aí ele comprou um carro e ele morava dentro do carro. Ele trabalhava fazendo delivery, que é muito comum algumas contas de aplicativo como Deliveroo, Just Eat, Uber Eats, entre outros. E aí ele morava dentro do carro numa época, num país frio, numa região fria. E aí eu lembro que quando esse amigo meu me contou isso, eu fiquei assim assustado, assim. E aí eu falei, não, mas tipo, por que que ele faz isso, né? Por que que ele vive dessa maneira? Por que que ele se expõe, né, a viver dessa maneira, né, desconfortavelmente? E aí ele falou assim, ah não, porque ele quer levantar dinheiro, né? É a única forma que ele encontrou de poder economizar o mínimo de gastos possível, ter o mínimo de gastos possível e conseguir erguer o máximo de grana possível para voltar para o Brasil. Diz que ele passava uma temporada aqui, fazia isso e voltava para o Brasil. E aí eu fiquei refletindo porque isso não fez sentido para mim na época e hoje e ontem eu refletindo sobre consciência, eu entendi por que que esse cara fazia isso, porque com a consciência que ele tinha era a solução mais mais vantajosa para ele, pode-se dizer, é a solução que ele achou através do nível de consciência que ele tinha, como ele podia erguer o máximo de dinheiro possível. E interessante que na mesma época eu morava sozinho aqui, minha mãe ainda não estava morando comigo, e eu estava refletindo sobre como que eu poderia reduzir gastos, né? Como que eu podia viver melhor, só que gastando menos, não gastando menos, mas como que eu poderia implementar uma fonte de renda para que complementasse nos meus gastos, pode-se dizer. E nessa mesma época, eu lembro que eu tive a ideia de comecei a pensar e estudar e refletir sobre isso e eu tive a ideia de colocar Airbnb na minha casa. A casa que eu moro tem 3 quartos. Eu morava sozinho e aí eu falei, meu, o que que eu vou fazer? Então, o que que eu fiz? Eu estruturei uma conta no Airbnb e eu morava em um quarto e alugava dois. E com o dinheiro que eu alugava esses 2 quartos no mês, eu fazia 3 vezes mais da renda que eu tinha. Então, basicamente, eu não tinha gastos para viver, para morar, e eu ainda tinha lucro, né? Eu tinha trabalho, logicamente, de organizar a casa, de pagar uma faxineira, ou se eu tivesse tempo de eu mesmo fazer isso, e de arrumar os quartos, organizar as chegadas. Eu coloquei um self-checkout para que o próprio um, guest do Airbnb, o próprio cliente do Airbnb fizesse, né? Entrasse em momentos que talvez eu estivesse trabalhando. Mas por que que eu tô te falando isso? Porque tu vê a mesma situação expressada de maneiras diferentes. Não quer dizer que eu expresse de uma maneira melhor. Foi a solução que eu tive naquela época também. E foi a solução que ele teve, talvez com a consciência, o nível de consciência que ele tinha e as experiências que ele teve, as coisas que ele estudou, foi a solução melhor que ele conseguiu chegar foi essa de morar dentro do carro de uma forma desconfortável, de, sei lá, de não ter um lugar para tomar banho, para escovar os dentes. E pela mesma situação que eu passei através das experiências que eu tive, das coisas que eu estudei, do conhecimento que eu adquiri, né, do longo da minha vida, eu consegui ter uma mesma solução para uma mesma situação, só que de uma forma diferente. E o que que isso tem a ver, né, com nutrição? O que que isso tem a ver com treinamento? Que o teu nível de consciência, conhecimento que você tem, as experiências que você adquiriu, que você ouviu, que você entendeu na vida sobre isso, sobre esse assunto, vai fazer com que você se posicione de uma determinada maneira. Então, a nossa consciência expressa a vida que a gente tem.
Isso é importante, a gente sempre está buscando conhecimento em todas as áreas que a gente quer desenvolver. A gente está buscando conhecimento, se é financeiro, se tu está em dificuldade financeira, em uma situação que talvez você não gostaria de estar financeiramente, comece a entender mais sobre isso. Se você está corpo que talvez você não gostaria de estar, você projeta estar com um corpo físico diferente do que com que você está, mas os seus resultados não vêm te trazendo isso, significa que você não está tendo o conhecimento necessário para traçar um plano de ação e conseguir atingir esse físico que você deseja e almeja. Então isso é muito complexo e eu estava refletindo também sobre posicionamento. O posicionamento que a gente tem é muito importante referente aos objetivos que a gente quer ter na vida, quer realizar na vida, as coisas que a gente quer realizar na vida. Então muita gente quer, por exemplo, um corpo saudável, mas quer um corpo aparentemente bonito, mais forte, mas não tem o posicionamento de se dedicar ao exercício físico, não tem o posicionamento de começar a dieta e ser consistente nela. Então, os seus posicionamentos definem os resultados que você vai ter. Então, não é apenas querer ter alguma coisa, entre o querer e realizar tem um espaço muito grande que é o de planejar e caminhar nessa direção, né? É de ter a ação na direção desse objetivo. Seria muito fácil se a gente só quisesse ter algo na vida e sem ação nenhuma, sem esforço nenhum, esse isso que a gente gostaria viesse até nós. Isso seria muito fácil, seria muito bom, mas na vida real as coisas não são assim. Então, além de a gente ter que buscar o conhecimento necessário para atingir esse objetivo que a gente tem, o mais importante é ter ação na direção disso. Não só ter o conhecimento, porque ter o conhecimento não define nada. Tem poder não quem tem o conhecimento, tem poder quem tem a ação seguida do conhecimento, quem tem a determinação para conseguir caminhar nessa direção e ser consistente até que esse bem almejado, esse objetivo almejado se realize.